Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião de Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou Guilherme Freitas, aluno da Faculdade de Medicina do Einstein, e hoje vamos falar sobre o uso do cannabis medicinal dentro da neurologia, especialmente no tratamento da epilepsia. Após uma grande polêmica quanto ao uso do cannabis medicinal, a Anvisa aprovou o uso de produtos derivados do cannabis para fins medicinais no Brasil. No episódio de hoje, nós vamos buscar entender quais as evidências científicas para o seu uso na neurologia, como está a questão regulatória do seu uso no Brasil e esclarecer como está organizada a sua distribuição para pacientes. E para o episódio de hoje, nós convidamos o Dr. Luiz Otávio Caboclo, neurologista do Hospital Israelita Albert Einstein e professor da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein. Tudo bem, Dr. Luiz Otávio? Tudo bom, Guilherme? Oi, Guilherme. Oi aos ouvintes da Academia Digital Einstein. É um prazer estar aqui conversando com você, Guilherme. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco para debater esse tema. Doutor, no início ao nosso episódio aqui, após tanta polêmica envolvendo o uso do cannabis, o que é o cannabis medicinal? Ótima pergunta, Guilherme, porque isso muitas vezes é feita uma confusão com relação a isso. Cannabis, como a gente sabe, é uma planta. Uma planta que contém várias substâncias, são conhecidas há muitos e muitos e muitos anos. E não é de hoje, não é nenhuma novidade, que a cannabis pode ter benefício para algumas condições médicas, tanto na neurologia como em outras áreas da medicina. Quando a gente pensa em cannabis, a primeira coisa que vem à mente é o uso recreativo da cannabis, da maconha, que é fumada na forma de cigarro, ou ela é ingerida em produtos alimentares contendo maconha. Mas é importante a gente discutir essa confusão que existe. Maconha é cannabis com alto teor de uma substância chamada THC, tetrahidrocannabinol, que confere à planta cannabis aqueles efeitos psicoativos normalmente associados ao uso recreativo da cannabis. Porém, quando a gente fala de cannabis medicinal, não é isso que a gente está buscando, não é isso que a gente está discutindo. A cannabis, além do THC, contém várias outras substâncias chamadas canabinoides. Hoje, mais de 120 canabinoides são conhecidos, além de substâncias como terpenos e flavonoides, que conferem cheiro e cor a essa planta. Pois bem, além do THC, o canabinoide presente em maior concentração na cannabis é um canabinoide chamado canabidiol, ou CBD. E é principalmente o CBD que é usado para fins medicinais. Então, quando a gente fala de cannabis medicinal, a gente está falando do extrato da planta cannabis rico em CBD, com uma quantidade alta de CBD, com ou sem alguma quantidade de THC. Mas é principalmente o CBD que é empregado para fins medicinais. Então, Guilherme, cannabis medicinal é uma coisa. Cannabis usada para fins recreativos em adultos é outra coisa. E aqui nem cabe discutir o uso adulto, o uso recreativo. O que nós vamos falar hoje é sobre o uso medicinal da cannabis, contendo essas diversas substâncias que a gente começou a debater. Muito interessante, Dr. Luiz. O senhor poderia esclarecer um pouquinho melhor a diferença entre o canabidiol, o CBD, e o tetrahidrocannabinol, o THC? Claro, Guilherme, como eu disse, né, a cannabis, a planta cannabis, ela tem muitas substâncias, principalmente os canabinoides. Mais de 120 canabinoides isolados. Mas a maioria das plantas cannabis tem uma maior concentração desses dois canabinoides. O THC, tetrahidrocannabinol, e o canabidiol, o CBD. O THC tem efeitos psicoativos, efeitos euforizantes, aqueles efeitos que normalmente nós atribuímos ou associamos ao uso recreativo da cannabis ou da maconha. O CBD é uma substância completamente diferente do THC, que não tem esses efeitos. Na verdade, o CBD hoje, nós sabemos, tem vários efeitos positivos em termos de tratamento de doenças, inclusive doenças neurológicas. E o CBD não tem aqueles efeitos psicoativos normalmente associados ao THC e ao uso recreativo da cannabis. Portanto, quando a gente fala de usar CBD, os pacientes que usam CBD não terão nenhum daqueles efeitos que as pessoas acham que quem vai usar cannabis medicinal podem ter, porque estão acostumados a pensar
nos efeitos do uso recreativo. Então, CBD, canabidiol, não tem esses efeitos. Doutor, eu sei que existem alguns diferentes tipos de CBD. O senhor poderia explicar um pouquinho o que é o CBD isolado, CBD full spectrum ou até o CBD broad spectrum? Quando a gente fala, então, de cannabis medicinal, na maioria das vezes nós estaremos falando do uso do CBD para fins medicinais. Só que esse CBD, ele pode ser apresentado e administrado aos pacientes de diferentes formas. O extrato da planta contém CBD e contém quantidades variáveis de outros canabinoides, além dos terpenos e dos flavonoides. O extrato integral da planta, com todos os canabinoides, incluindo o CBD e o THC, com terpenos e flavonoides, é chamado de extrato full spectrum, como se fosse um espectro completo, um espectro cheio. O full spectrum, portanto, é o extrato integral da planta cannabis. Mas repare, pela lei brasileira, o full spectrum deve conter, no máximo, uma concentração de 0,2% de THC. É uma quantidade muito baixa de THC, até 0,2%. Portanto, não se espera para o extrato full spectrum nenhum dos efeitos associados ao THC. O extrato broad spectrum, ele é igual ao full spectrum, exceto pelo fato que ele não contém nada de THC. Então, tem canabinoides, terpenos, flavonoides, mas não tem THC no broad spectrum. E do outro lado, nós temos o CBD isolado. O CBD isolado, como o nome já diz, é CBD isolado purificado. Extrai-se do extrato da planta o CBD, elimina-se todos os outros canabinoides, os terpenos e flavonoides, e você, nesse caso, administra ao paciente o CBD purificado, apenas o CBD. Isso é chamado de CBD isolado. Não, combinado, ficou clara a diferença agora. Doutor, uma parte de mitos e verdades aqui dentro do nosso episódio sobre o CBD. Primeiro, CBD é igual maconha medicinal? Não é, isso é um mito, né? CBD, como eu disse, é um dos canabinoides presentes na planta cannabis. Quando a gente fala de maconha medicinal, e há muitos e muitos anos se fala de maconha medicinal, normalmente está se falando de pessoas que usam a maconha, muitas vezes inalada mesmo, para alívio de sintomas como dor em pacientes com dor crônica, ou náuseas e vômitos em pacientes com câncer. Esses são pacientes que usam a própria maconha para um fim medicinal, aí maconha medicinal. O CBD é uma proposta diferente. Como eu disse, o CBD é um dos canabinoides que não tem os efeitos associados à maconha, que, portanto, não encontra, vamos dizer, os problemas que, porventura, existem com o uso associado à maconha, e é uma das substâncias presentes na planta cannabis, que pode ser ofertada aos pacientes, como eu disse, na sua forma isolada, ou mesmo na sua forma no extrato da planta, só que um extrato com uma quantidade baixa de THC. Então, uma coisa é canabidiol, CBD, outra coisa é maconha medicinal, são coisas diferentes. E outro mito e verdade é o CBD causa dependência? Outro mito, CBD não causa dependência. A gente pode discutir, Guilherme, essa discussão é importante, se o THC, o tetrahidrocannabinol, gera dependência. E há algumas evidências que o THC pode causar dependência, claro, dependendo da dose que é usada, dependendo da frequência que é usada. Mas o CBD, que não tem aqueles efeitos psicoativos, euforizantes, associados ao uso recreativo da cannabis, não causa dependência. Então, o CBD, o canabidiol, não tem potencial para causar dependência. Compreendido agora, esclarecido esses mitos e verdades, a gente sabe que síndromes convulsivas são um grande alvo para o uso do CBD, assim como outras condições, como deficiências cognitivas, dor crônica, também pode ser contemplado. Quais são as principais evidências científicas para indicar o uso do CBD? Não é nenhuma novidade, sabe, o uso de cannabis para o tratamento de diversas condições médicas, incluindo na neurologia. Esse conhecimento vem não de décadas ou séculos, vem de milênios. Desde muitos milênios antes de Cristo, principalmente no Oriente Médio, já se usava cannabis para tratar condições como, por exemplo, epilepsia. Claro que não havia evidência científica, mesmo porque naquela época não se falava em evidência científica, por óbvio, mas já no século XIX, um médico inglês, William O'Shaughnessy, trabalhando na Índia,
Ele tratou crianças com uma forma grave de epilepsia, chamada síndrome do West, com uma tintura de cannabis, com resultados muito bons. Por isso, já no século XIX, você imagine, a cannabis foi incluída na farmacopeia britânica e norte-americana, ou seja, a cannabis era disponível como uma medicação que podia ser usada para diversas condições, incluindo epilepsia. Na década de 30, a cannabis entrou na lista de substâncias proibidas nos Estados Unidos, e com isso, se refriou muito a pesquisa sobre o uso medicinal da cannabis. E as atenções voltaram à cannabis na década de 60, quando um cientista trabalhando em Israel, o professor Rafael Mechoulam, que, por sinal, inclusive faleceu na semana passada, por acaso, e é o considerado pai da cannabis medicinal, ele identificou a estrutura dos dois principais canabinoides presentes na planta cannabis, o CBD e o THC, que nós já comentamos. Então, nessa época, o que se sabia? Sabia, número um, que cannabis funcionava para muitas condições médicas, incluindo na neurologia. Segundo, com a identificação desses canabinoides, a gente entendeu qual era a estrutura das moléculas que estavam causando os efeitos benéficos da cannabis. Mais tarde, veio outro passo importante, que foi a identificação dos receptores. Veja, todos os seres humanos têm receptores no seu organismo, nos quais agem os canabinoides, CBD, THC e outros canabinoides. A esse conjunto de receptores, as substâncias que já existem no nosso organismo e que atuam nos receptores, que receberam o nome de endocannabinoides, ou seja, substâncias endógenas canabinoides. E as enzimas que regulam esses sistemas se deu o nome de sistema endocannabinoide, ou seja, desde o final do século XX, a gente sabe que existe um sistema no organismo de todos os seres humanos que é regulado por essas substâncias endógenas, chamadas endocannabinoides, e no qual atuam os fitocannabinoides, os canabinoides que vêm da planta cannabis. Com esse conhecimento, vai começar a ser feitos vários estudos tentando demonstrar a eficácia, a segurança de diferentes canabinoides em diferentes condições. E aí nós chegamos a uma das primeiras descobertas mais importantes, que é o uso na epilepsia. Epilepsia é uma condição bastante comum na população em geral. 1% das pessoas têm epilepsia, é bastante gente. De todas as pessoas com epilepsia, 1/3 não tem as suas crises completamente controladas com os remédios disponíveis para uso corrente. São os chamados casos de epilepsia refratária. E várias alternativas são tentadas para tratar esses pacientes com epilepsia refratária. E desde o começo desse século, principalmente, começaram a aparecer alguns estudos do uso do canabidiol para o tratamento da epilepsia refratária. Até que em 2016, 2017, foram publicados 2 grandes estudos na New England Journal of Medicine, que, como a gente sabe, é uma das revistas mais prestigiadas do mundo, demonstrando a eficácia e a segurança do canabidiol no tratamento de 2 síndromes epiléticas muito graves, a síndrome de Dravet e a síndrome de Lennox-Gastaut. São 2 síndromes que, principalmente crianças, têm crises muito, muito, muito frequentes e que respondem muito mal às drogas convencionalmente utilizadas. E o canabidiol mostrou um benefício muito claro. Então, já faz alguns anos que a gente tem evidências muito claras para o uso em epilepsia. Além disso, nós temos boas evidências para o tratamento de condições como dor crônica neuropática, espasticidade, principalmente quando associada à esclerose múltipla, náuseas e vômitos em pacientes recebendo quimioterapia, náuseas, vômitos, caquexia em pacientes, por exemplo, com AIDS. Então, são diversas condições que nós já temos evidência de eficácia e de segurança. Para outras indicações, nós ainda não temos evidências robustas. Nós temos séries de casos, nós temos relatos, nós temos estudos preliminares, mas, à medida que o tempo passa, mais e mais estudos vão mostrando a eficácia do canabidiol e de outros canabinoides em várias condições na neurologia e na medicina de uma forma geral. O uso do CBD no tratamento da epilepsia tem mostrado alguma superioridade em relação a tratamentos mais clássicos ou ele é usado só em casos refratários? Hoje, Guilherme, as evidências que nós temos é do uso do CBD em epilepsia refratária.
O tratamento da epilepsia, claro, começa com o diagnóstico da síndrome epilética. Nós precisamos fazer o maior esforço possível para saber direitinho qual é o tipo de epilepsia que a gente está tratando. Como eu disse, cerca de 2/3 dos pacientes têm suas crises controladas com os fármacos habitualmente utilizados no tratamento da epilepsia. São fármacos que têm sua eficácia e segurança demonstrada por décadas e décadas de estudos. Nós sempre damos preferência a esses fármacos no tratamento inicial da epilepsia. Ocorre que 1/3 dos casos, 1/3 dos pacientes, tem o que nós chamamos de epilepsia refratária. São casos em que a gente não consegue controlar todas as crises com essas medicações. Nesse grupo de pacientes, nós tentamos as outras alternativas, que pode ser cirurgia de epilepsia, pode ser neuromodulação, pode ser dieta cetogênica e pode ser canabidiol. E é nesses grupos que o canabidiol foi mais estudado. E é nesse grupo que nós preferimos usar o canabidiol. É claro que alguém vai pensar, poxa, mas se funciona para formas graves de epilepsia, será que não funciona para formas menos graves? É possível que sim. Só que nós não temos ainda estudos que demonstrem a eficácia nessas outras formas de epilepsia. Portanto, hoje, nós indicamos o canabidiol para o tratamento de formas refratárias de epilepsia. Em relação à parte burocrática agora, como está a questão da regulatória no Brasil, tanto na Anvisa como em relação ao CFM, em relação ao uso do cannabis? Isso é super importante, Guilherme, até para os médicos terem tranquilidade sobre a prescrição de produtos derivados de cannabis e os pacientes terem consciência do que pode e o que não pode, né? Até 2014, 2015, canabidiol, assim como qualquer produto derivado de cannabis, fazia parte de uma lista de substâncias proibidas, ou seja, até 2015 a gente não podia prescrever nem canabidiol, nem qualquer produto derivado de cannabis. Em 2015, uma RDC, uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa, tirou o canabidiol da lista de substâncias proibidas, ou seja, já há 8 anos agora nós podemos prescrever canabidiol e outros produtos derivados da cannabis. Lá atrás, inicialmente, até por uma orientação do CFM, junto à Anvisa, a recomendação era para o uso em epilepsia, um uso chamado compassivo. O que é um uso compassivo? É aquele uso indicado pelo médico quando o médico entende que estão esgotadas todas as possibilidades mais tradicionais de tratamento. Então, o médico divide com o paciente essa situação. Fala, olha, a gente já esgotou a possibilidade de tratamentos tradicionais, existe esse remédio que a gente não tem tanta evidência, mas existe alguma evidência, portanto, podemos tentar. Isso é o chamado uso compassivo. Bom, o tempo foi passando, a regulamentação foi melhorando, e que pé que nós nos encontramos hoje? Hoje, produtos derivados de cannabis, com CBD, com THC, com outros canabinoides, podem ser importados para tratamento de diversas condições médicas, desde que o médico entenda que possa haver um benefício, e desde que o paciente entenda que esse uso é chamado off-label, fora de bula, ou seja, é um uso que não é baseado em evidências sólidas. Se o médico entende que existe um benefício potencial e o paciente está de acordo, pode ser feito um pedido de importação de produtos derivados de cannabis. O paciente precisa solicitar uma autorização à Anvisa. A Anvisa, junto com a receita do médico, o relatório, analisa essa receita, analisa o relatório, autoriza a importação e o paciente importa esse produto e que é entregue diretamente na sua casa. Mais recentemente, desde 2019, a Anvisa começou a autorizar a venda de alguns produtos também na farmácia no Brasil. Então, hoje nós temos produtos fundamentalmente de canabidiol, seja canabidiol full spectrum ou canabidiol isolado, que são vendidos direto na farmácia, nas farmácias brasileiras. E para esses produtos, não é necessária a autorização da Anvisa, porque, na verdade, essa autorização ela já é dada de antemão. A Anvisa autoriza algumas empresas a importar o produto e vender diretamente na farmácia. Isso se chama autorização sanitária. Então, a Anvisa concede essa autorização sanitária, o produto é ofertado nas farmácias, o médico emite uma receita, o paciente vai lá na farmácia, ponto. Então, pode importar e pode comprar na farmácia. Além disso, existem associações no Brasil, normalmente são ONGs, que têm uma autorização
do Supremo Tribunal para plantar cannabis no Brasil e extrair o óleo e vender aos seus associados. Isso é matéria de muita discussão, porque pela lei brasileira você não pode plantar cannabis no Brasil nem para produzir produtos medicinais, mas essas associações têm uma espécie de autorização especial concedida pelo Supremo Tribunal Federal para plantar em solo brasileiro, extrair canabidiol e outros produtos e vender aos seus associados. Então, hoje nós temos essas três vias para o paciente adquirir produtos derivados de cannabis: a importação, após a autorização da Anvisa, a venda direta em farmácias ou a aquisição através de uma dessas associações que produzem produtos derivados de cannabis no Brasil. E a cannabis medicinal está disponível no SUS? Não está disponível no SUS ainda. Uma coisa que a gente não falou e é muito importante, né? Esses produtos derivados de cannabis, eles são caros, eles são bem caros. Tanto os importados quanto aqueles que a gente vende em farmácia, eles são muito caros. Os produtos vendidos pelas associações, eles são mais acessíveis. Embora haja uma crítica aqui, porque você veja, os produtos vendidos nas associações, eles não têm o mesmo rigor técnico daqueles produtos que são, por exemplo, vendidos na farmácia. Eles não são, vamos dizer, fiscalizados pela Anvisa da mesma forma que os produtos vendidos na farmácia são. A gente sempre fica um pouco preocupado com a qualidade, a concentração desses produtos, mas eles são, de uma maneira geral, mais acessíveis. Sendo esses produtos muito caros, é claro que boa parte da população brasileira não tem acesso a esses produtos. Não tem acesso porque não consegue comprar. Então, desde muito tempo já existe a discussão se o SUS vai ou não disponibilizar. Atualmente, o SUS não disponibiliza. É lógico que existe, como em outras áreas da medicina, a questão da judicialização. São pacientes que processam o Estado, o município, o governo federal, são pacientes que precisam usar um desses produtos. Por exemplo, uma criança com epilepsia refratária que teve uma boa resposta ao canabidiol e a família não tem condição de comprar. A família da criança processa a prefeitura, o Estado, ou até o governo federal para que esse produto seja fornecido, mas são casos excepcionais. Bom, recentemente, mês passado, o governador de São Paulo, ele aprovou um projeto de lei da Assembleia Legislativa garantindo o fornecimento de produtos derivados de cannabis para pacientes no estado de São Paulo. Esse projeto de lei ainda precisa ser regulamentado, a gente não sabe ainda como vai ser feito isso, quais serão os produtos, como é que eles vão ser comprados, como que eles serão disponibilizados, mas é o primeiro passo para garantir aos pacientes com SUS o acesso aos produtos derivados de cannabis, incluindo canabidiol e outros. É o primeiro passo que foi dado aí pelo governo de São Paulo, mas que ainda não está regulamentado. Isso ainda vai ser matéria de debate, ainda será regulamentado para que, então, esses produtos possam passar a ser disponibilizados pelo SUS. Muito obrigado, Dr. Caboclo, por participar desse episódio, por esclarecer e nos atualizar sobre esse tema. O senhor gostaria de fazer suas considerações finais? Muito obrigado, Guilherme. Eu acho que a consideração final mais importante é a gente saber que nós precisamos acabar com alguns mitos que cercam o uso medicinal da cannabis. Durante muito tempo se confundiu liberação de maconha com cannabis medicinal. São coisas completamente diferentes. Cannabis medicinal não tem nada a ver com liberação do uso adulto recreativo. Cannabis medicinal é o uso de produtos à base de cannabis para o tratamento de diversas condições médicas. Nós precisamos entender que esse uso, ele é inclusive permitido em crianças, mais do que isso, é indicado, por exemplo, em crianças com epilepsia. Nós usamos principalmente o canabidiol, mas também outros canabinoides, quando existe indicação. Mas é uma situação que não existe risco de dependência, não existe risco de abuso. O que nós buscamos é tratar condições que respondem de forma positiva aos produtos derivados de cannabis. Esse uso é muito importante, ele já é bem fundamentado em várias condições. Não é para todo mundo, claro. São pacientes com condições que têm uma resposta positiva. Então, nós precisamos acabar com esse mito, acabar com essa confusão, ou seja, os médicos têm que ter compreensão disso, os pacientes têm que ter compreensão, e a sociedade como um todo
tem que ter uma compreensão do que a gente está falando. A gente está falando de remédios que são produzidos a partir de uma planta e que produzem substâncias que ajudam em muitas doenças e muitos doentes. Mais estudos serão necessários para saber quais são as indicações mais precisas para que a gente possa ajudar mais pessoas que precisam desses medicamentos. E é claro que, dado o custo que é elevado, nós também temos que nos encaminhar no sentido de baratear esses custos e garantir o acesso à maioria da população, que é atendida pelo SUS. A gente sabe que a maioria da população do nosso país utiliza o SUS para sua assistência médica. Então, o SUS também precisa participar disso, também precisa tomar parte vamos ver, na disponibilização desses produtos à base de cannabis. Muito obrigado, Dr. Caboclo. Eu agradeço mais uma vez pela sua participação. E por aqui encerramos mais um episódio de nosso podcast. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br e até o próximo episódio.